Nós estamos diante de um texto onde Jesus tem um diálogo com uma mulher. Os protagonistas, as pessoas principais desse enredo, dessa história, é Jesus e uma mulher cujo nome não nos é dado, uma mulher anônima, mas que a gente percebe que ela tem algumas características que são mencionadas aqui. Por exemplo, a sua cidadania, a sua nacionalidade é descrita aqui. A gente percebe então que ela é uma mulher gentílica, que ela não tem uma descendência a partir da linhagem de Abraão. Então ela é a parte dessa descendência da comunidade judaica. Temos algumas informações dessa mulher, embora não tenhamos o seu nome. Pois bem, eu queria com vocês pensar 4 pontos a partir desse texto. 4 pontos. E eu presumo que Deus, em algum momento ou em vários momentos, vai falar com você. À medida que você se identifica com a palavra, à medida que você chega à conclusão de que essa palavra, ela tem uma semelhança com o que você está vivendo, fique atento, porque isso é a voz de Deus falando, não é uma mera coincidência. Amém? Então, eu quero pensar com vocês 4 pontos, 4 perspectivas da oração. E talvez em algum desses você vai se encontrar, você vai se identificar. Então, quando você percebe que você está se encontrando na palavra que está sendo exposta, é Deus falando com você. É Deus falando de alguma forma, alertando de que você não está só, de que você não está à mercê, à margem, que Deus não está indiferente àquilo que você vive. De alguma maneira, o Espírito do Senhor providencialmente vai falar com você. Mais ainda, porque Ele já falou. O nosso culto ofertado a Deus através da música, do cântico, é muito importante. Cada música, cada louvor é uma mensagem expressa, cantada. É Deus falando. Aleluia. Então, comece a ouvir Deus durante todo o tempo que você está aqui. Na oração, quando você confessa a Deus suas limitações, na oração que você intercede, na oração que você agradece, na música e no louvor que você canta, na mensagem que você ouve, ao sentir o toque e a presença do Espírito, em tudo isso é Deus. Aleluia. Glória a Deus. Em tudo isso, Deus está presente. Pois bem, essa mulher cananeia, ela vai ter com Jesus. Mas o interessante, irmãos, é que Jesus está saindo um pouco fora das fronteiras de Israel. Se vocês perceberem, essa mulher não entra nos redutos de Jerusalém. É Jesus quem sai. E quando ele chega ali nas regiões de Tiro e Sidom, hoje, atual Líbano, terra gentílica, quando ele entra nessa região, nesse território, se dirige a ele essa mulher, e a partir daí se desencadeia toda a história que nós vamos pensar nessa noite. Essa mulher, ela tem algumas limitações. Ela tem, por si só, algo que poderia impedi-la
de ter acesso a Jesus. Primeiro, a sua nacionalidade. Pelo fato de ela não fazer parte da linhagem de Israel, já se constituía uma barreira. Ela não era da linhagem, não fazia parte da etnia de Israel. Segundo, era para aquela comunidade, a mulher tinha uma certa restrição. Então nós temos aí no gênero também uma outra deficiência, uma outra barreira que ela encontrou. Todas essas barreiras, ela sabia que existia. Ela sabia que o fato dela não ser da linhagem de Israel se constituía uma barreira. Ela sabia que o fato dela ser mulher também era um obstáculo que ela haveria de enfrentar. Então ela tinha ciência, ela tinha consciência disso. No obstante, dada a dificuldade que ela tinha na sua casa, o texto nos diz inicialmente que ela tinha uma filha que não estava endemoniada, ela estava horrivelmente. Essa expressão horrivelmente é para acentuar a situação daquela menina, a filha dessa mulher. Outras versões vai dizer miseravelmente, para mostrar qual era de fato o quadro daquela menina. Então, diante dessa situação na sua casa, ela tinha uma filha que não tinha por si só condições de encontrar a liberdade. Aquela menina não tinha vontade própria. O texto diz-nos que ela estava horrivelmente. Isso nos faz entender que ela estava impossibilitada de por si só ir procurar ajuda. Portanto, ela precisava de alguém que se colocasse, que se interpôsse entre ela, a menina, e Jesus. E quem que ela tinha? Ela tinha a sua mãe. Aquela mãe, conforme eu disse, que sabia, tinha consciência de alguns problemas, de algumas barreiras que ela iria enfrentar. Todavia, ela percebeu que a necessidade que a sua filha tinha de receber uma libertação era maior do que as barreiras que ela iria enfrentar. Então, ela se dispôs a fazer essa mediação entre a sua filha e Jesus. Mesmo sabendo que isso não era uma tarefa fácil, mesmo sabendo que isso implicava em renúncia, em humilhação, mesmo sabendo das dificuldades que ela enfrentaria, mas ela olhando a situação da sua filha, num quadro caótico, horrível, vendo aquela menina que nem tinha traços de ser humano, porque ela era, conforme o texto diz, miseravelmente, horrivelmente endemoniada. Alguém tinha que fazer algo por aquela menina. E aí então nós temos um quadro da nossa realidade, de um mundo perdido que por si só não consegue chegar aos pés de Jesus. E temos uma missão da igreja de fazer essa mediação entre Cristo e o pecador que não tem possibilidade nenhuma de por si só chegar a Cristo. Então, primeiro ponto para a gente pensar aqui, como introdução, a disposição que essa mãe tinha ou teve para mediar entre Cristo e a sua filha, mesmo diante de todas as dificuldades que ela iria enfrentar, mesmo que isso implicasse em renúncia e humilhação, mas ela se dispôs a fazer isso. Então, para a gente pensar qual o nível de comprometimento que cada um de nós tem enquanto intercessores entre o homem caído, perdido e Cristo.
Qual o nível de comprometimento que nós temos? Bem, isso posto, irmãos, ela então vai e dirige-se a Jesus. E a primeira perspectiva da oração, quero falar sobre 4, dentro do tempo, pode ficar, quero tranquilizá-los de que não irei exceder. Pode ficar bem tranquilo, glorificando ao Senhor, ouvindo a voz de Deus. Não se preocupe com a hora, porque se você ficar preocupado, tenso, em que eu vou passar do horário, você não vai se alimentar da palavra. Então fique tranquilo que eu vou respeitar o horário. Alimente-se da palavra. Então a primeira perspectiva da oração é quando essa mulher se dirige a Jesus e disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, o texto diz no versículo 23, ele porém não lhe respondeu palavras. Então a primeira perspectiva da oração é o silêncio. Jesus não lhe respondeu palavras. O silêncio de Jesus para as nossas orações também é uma resposta. Nós, enquanto seres humanos, nós temos uma tendência natural de sermos ansiosos, de sermos imediatistas, de queremos as coisas rapidamente. Nós temos essa tendência natural de querer que as coisas aconteçam dentro do nosso tempo, dentro daquilo que a gente planeja, dentro daquilo que a gente estabelece. Essa mulher teve como resposta para a sua oração, a sua primeira resposta foi o silêncio de Jesus. Ele não lhe respondeu palavras. Muitas vezes, pense em um cidadão que está há alguns meses desempregado, e às vezes a provisão da sua casa já acabou, e ele vai para uma entrevista de emprego. Chega lá, ele faz todo o procedimento, todo o processo, passa pelo RH, e o responsável do RH fala assim: olha, fizemos a entrevista, eu quero tomar o seu telefone e eu entro em contato com o senhor. Talvez para nós hoje, cada um que está empregado, que tem graciosamente ou graças a Deus a provisão do seu dia a dia, a gente não consiga pensar, avaliar a angústia de alguém que está sem nada em casa, vai para uma entrevista de emprego e o pessoal do RH diz assim: eu vou ficar com o seu telefone e entro em contato. Ele não teve resposta nenhuma. E ele precisa de uma resposta. E ele vai embora para sua casa. E ele fica no aguardo, no anseio de que o telefone a qualquer momento vai tocar e ele já premedita uma resposta positiva, porque ele está precisando. Mas o telefone não toca, ele tem um silêncio como resposta. A pessoa vai ao médico e ele suspeita de alguma enfermidade, de certo modo grave, passa por um exame passa por uma bateria de exames, e depois o médico diz: olha, a gente vai entrar em contato e você vai fazer um retorno e nós vamos avaliar os seus exames para ver o resultado. Aquela pessoa vai embora para casa, ela não tem resposta nenhuma, ela tem só o silêncio. É muito difícil a gente lidar com o silêncio. É muito difícil, é mais fácil a gente lidar com o sim e com o não do que com o silêncio. Não é verdade? Essa mulher, Jesus, no primeiro momento, a primeira maneira como ele responde a oração dela é silenciosamente. Jesus não lhe diz palavra nenhuma. Talvez você tenha feito orações ao Senhor, talvez você tenha se dirigido a Ele em oração, e você não tem tido nem um não, nem um sim. E você tem tido como resposta o silêncio.
Mas lembre-se que o silêncio do Senhor também é uma oração para nós. É que nós muitas vezes não conseguimos lidar com o silêncio dele. A gente não consegue administrar o silêncio que ele nos dá como resposta. A gente cria muita expectativa. A gente tem dificuldade de lidar com a subjetividade. A gente tem facilidade de lidar com aquilo que é objetivo. O que é a subjetividade? É o tempo que se processa aquilo que a gente precisa. A objetividade é você pedir e receber. A subjetividade é o espaço, é o intervalo de tempo entre o momento que você pede e o momento que você tem a resposta. Esse espaço, a gente tem dificuldade de lidar com ele. Esse intervalo. Mas o Senhor nos chama nessa noite para que pensemos, para que tenhamos a consciência de que Ele está no controle. De que as nossas orações, embora a gente não tenha ouvido resposta, e talvez a gente tenha tido silêncio, mas não obstante a tudo isso, Ele não está indiferente às nossas orações. Ele não está indiferente à nossa vida. Ele não está alheio às nossas demandas. Não, Ele não está. Ele está atento a cada um de nós. Mas, como eu disse, nós somos por natureza imediatistas. Você quer ver um exemplo? Eu lembro-me de quando eu estava, alguns anos, quando eu ainda morava na região, na zona rural, fazenda. A gente tinha lá as criações, e até o frango, o boi, chegar no ponto de abate demorava um tempo. E aí o tempo vai passando, a gente percebe hoje que eles encurtaram esse tempo. Eles injetam hormônio, eles trabalham todo o processo, e aquele frango que demorava meses dentro de um processo natural, hoje o homem consegue fazer esse frango chegar ao ponto de abate dentro de alguns dias. O que é isso? É um anseio, nesse caso, pelo consumo, é um anseio pelo mercado, fazer o boi do confinamento, o frango do abate chegar rapidamente para que eles possam gerar economia. E toda essa ideia que nós temos do mundo capitalista, onde as coisas precisam ser geradas, onde elas precisam ser aceleradas, muitas vezes a gente é influenciado por tudo aquilo e traz essa ideia para o reino de Deus, e a gente quer que as coisas aconteçam rapidamente também, e queremos acelerar Deus. Porém, conforme o próprio sábio Salomão, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. Descanse enquanto o processo de Deus está acontecendo. Desfrute disso. Não espere só o momento em que Deus vai responder, dando aquilo que você precisa. Mas enquanto Deus está colocando você, submetendo você a esse processo, a esse momento, desfrute disso. Aleluia. Desfrute, conviva, relacione-se com Deus, não só enquanto Ele te dar algo, mas enquanto as coisas estão sendo processadas dentro do tempo estabelecido por Ele. Você sabe o corredor, aquele atleta que se prepara 4 anos para chegar nas Olimpíadas e atravessar em primeiro lugar a faixa de chegada. Ele se prepara 4 anos. Ele faz renúncia muitas vezes nos seus hábitos alimentares para ficar preparado. E você acredita que
tudo o que ele faz, o verdadeiro atleta, todas as renúncias, tudo de que ele abre mão, dos alimentos que o nutricionista que o acompanha o proíbe, ele faz com prazer, porque ele sabe que vai chegar um momento que ele vai desfrutar daquilo lá. Então esses 4 anos que ele está se preparando para um grande dia, ele está desfrutando do processo a que ele está sendo submetido, para que um dia definitivamente ele possa alcançar. Nós, como eu disse, naturalmente somos tendenciosos a esquecer que Deus está sob controle e querer antecipar as coisas, e nós perdemos uma grande oportunidade de um relacionamento próximo, íntimo com Deus, no processo que Ele nos submete, até o dia que de fato Ele nos diga, nos dê a resposta definitiva daquilo que nós pedimos. Aproveite o momento, aproveite cada etapa, cada passo que você está dando, e vá se aproximando dEle, vai falando com Ele, vai se relacionando. Liberte-se do imediatismo. A primeira resposta que essa mulher teve foi o silêncio de Jesus. Mas ela não desistiu. Talvez fosse alguns, poderia já ter no primeiro momento voltado. Mas lembre-se, ela não está ali buscando algo para si. Lembre-se, aquela mulher está aos pés de Jesus e ela tem agora a primeira resposta, o silêncio. Mas ela se lembra de que a sua filha está em casa. Eu presumo que ela tenha fechado a porta com receio de que aquela menina saia e cometa alguma atrocidade consigo mesma. Então ela está com Jesus, mas ela se lembra de que a sua filha está em casa aprisionada. E o silêncio de Jesus não a faz desistir. O que te faz desistir? De orar, de buscar, de interceder, de servir. O que te faz pensar em desistir? O que nos faz pensar em desistir? Você está ouvindo a voz de Deus te chamando para voltar novamente. Você que parou, que pensou talvez em desistir por conta de um silêncio, de uma oração não respondida, ou por alguma outra razão. Você perdeu a oportunidade de se relacionar com Ele, mesmo diante de uma resposta silenciosa à tua oração. Você vai sair daqui hoje, mas você vai sair com a consciência de que Ele quer usar esses momentos, que às vezes Ele silencia, para uma relação, para uma proximidade, para uma experiência que te amadureça, que te fortaleça. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. O silêncio de Deus é uma resposta. E a este momento, quando Jesus silencia, não lhe respondendo palavras, lembre-se de que na música, o pastor Lauro sabe muito mais do que eu, que eu não tenho noção de música, mas existem pausas na música que são necessárias. Existem algumas músicas, alguns cânticos, louvores, que quando eles são trabalhados, o compositor, aquele que vai fazer o arranjo, coloca uma pausa, e essa pausa é necessária para que haja harmonia. Muitas vezes na nossa vida, o supremo regente,
coloca pausas, silêncios. E às vezes a gente não entende no momento, mas chega lá na frente você percebe que fez sentido. Faz sentido o silêncio de Deus. A gente precisa ter essa consciência. A este momento seus discípulos se aproximam e despede-a, porque ela vem incomodando, ela vem gritando atrás de nós. Então, como se não bastasse o silêncio de Jesus, vem a oposição dos religiosos ou dos discípulos que talvez não entendiam e não viviam a mesma demanda, o mesmo dilema que aquela mãe vivia. Às vezes o grito daquela mulher pedindo socorro a Jesus estava importunando, incomodando a cada um dos seus discípulos, mas é porque eles não tinham dimensão, não conseguiam avaliar o que aquela mãe estava vivendo. Então eles pedem para que Jesus a despeça, e Jesus diz o seguinte: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Versículo 24. Primeiro, silêncio. Segundo, espera. Ele diz assim, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Versículo 24. Isso significa dizer que Jesus veio em primeiro momento, irmãos, para atender as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus veio com prioridade, não exclusividade, tá? Vamos pensar aqui e diferenciar esses termos. Jesus não veio com exclusividade para os da casa de Israel, para a nação de Israel, mas Jesus veio com prioridade a atendê-los. Tanto é que chega um momento em que os gentios são inseridos no plano salvífico de Cristo. É quando de ambos os povos, judeus e gentios, Deus faz a igreja. Efésios 2. Mas a esse momento aqui ainda não havia sido estabelecido essa inserção dos gentios. E então Jesus disse àquela mulher: eu não fui enviado senão as ovelhas da casa perdida de Israel. Em outras palavras, ele está dizendo assim: o teu tempo não chegou. Espera. Irmãos, o sim, o não, o silêncio, tudo isso são respostas de Deus. Mas acompanhando aqui nessa ordem, essa mulher tem duas respostas. A primeira, o silêncio. O segundo, espera. Talvez, se fosse eu, estivesse pensando a essa altura: Jesus não me respondeu palavra nenhuma. Após o seu silêncio, os discípulos dizem para que ele me despeça. E agora ele me diz para esperar. Eu não sou parte integrante de um povo que ele veio atender. Será que vale a pena continuar? Será que vale a pena? É doloroso, é de certo modo humilhante, todas essas renúncias. Aquela mulher poderia dizer: eu tenho outros afazeres, eu tenho a minha casa, eu tenho as minhas ocupações. Ela poderia se apoiar nessas justificativas, mas não obstante ela, por certo, ter outras ocupações e responsabilidades enquanto dona de casa, enquanto mãe, mas ela tinha uma prioridade estabelecida, que era buscar uma solução para o problema da sua filha. E muitas vezes hoje nós priorizamos coisas efêmeras, passageiras,
em detrimento àquilo que deveria ser colocado em primeiro lugar. O mundo, de certo modo, tem nos influenciado a priorizar coisas que Deus olha com certo pesar. Como que nós invertemos as prioridades? Aquela mulher, como eu disse, por certo tinha sim as suas ocupações e responsabilidades, mas ela havia estabelecido prioridades, e uma delas era alcançar a libertação para a sua filha. E agora ela está diante de um silêncio de Jesus, está diante de uma espera de Jesus, e anteriormente seus discípulos dizem para que ele despedisse-a. Renúncia, humilhação, faz parte do processo que Deus nos submete para que tenhamos experiências maiores com Ele. Se nós abrimos mão dessas coisas que fazem parte do processo, nós jamais experimentaremos aquilo que Deus tem de melhor para nós. Não nos enganemos. Então ele disse, em outras palavras aqui, traduzindo essa expressão de Jesus, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele está dizendo assim, espera. O salmista já dizia, esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, meu irmão, se diante da tua oração dirigida a Deus, Ele tem dito para que você espere, é melhor esperar. Pelo menos Ele disse espera. Já está melhor do que o primeiro momento, que Ele não disse nada. Era o silêncio. Era mais difícil lidar com Ele. Agora Ele disse espera. Pelo menos você ouviu a voz dEle. É sinal de que Ele ouviu a tua oração. Quando Ele ficou em silêncio, Ele sabia que Ele tinha ouvido, mas talvez aquela mulher tenha pensado, será que Ele ouviu? E se Ele ouviu, será que Ele entendeu o que eu pedi? Será que Ele percebeu que eu disse que a minha filha está miseravelmente endemoniada? Então ela poderia levantar essas questões no primeiro momento da resposta silenciosa de Jesus. Então a primeira perspectiva, o silêncio. A segunda perspectiva, o espera. Pelo menos agora, ele diz espera. Isso significa que ele ouviu. Já nos dá um alívio. Espera. E depois do espera que ele disse a ela, ela disse o seguinte: ela porém veio e o adorou. Escute, eu vou repetir. Ela veio, depois desses dois modos como Jesus respondeu a sua oração, o silêncio e o espera, e depois de ela ouvir os discípulos dizendo que ele deveria despedi-la, ela vem, no versículo 25, ela porém veio e adorou. Adoração incondicional. Ela tinha um silêncio e uma espera de Jesus, e uma afronta dos discípulos dizendo que ele deveria despedi-la, e ela chega diante de Jesus e adora. Adoração incondicional. E muitas vezes nós queremos colocar condições para servir, para adorar, para uma
condições. Vou fazer isso se ele fizer assim. A gente quer estabelecer regras e colocar Deus dentro dessas regras. Essa mulher, a essa altura, ela chega e adora a Jesus, dizendo, segue o versículo 25, ela adora dizendo: Senhor, socorre-me. Uma oração curta, breve, uma oração que não é adornada de palavras bonitas, de vocabulários refinados. Ela disse: Senhor, socorre-me. Sabe o que às vezes a gente precisa dizer a Deus? Palavras breves, sem enfeite, porque muitas vezes a gente tem uma tendência, mais uma vez digo, natural, de achar que as nossas palavras refinadas têm poder de persuadir a Deus. Mas no recôndito da nossa oração, no secreto da nossa oração, a gente tem que dizer: Senhor, eu sou isso aqui, eu preciso, eu vou me despir de mim mesmo e vou dizer ao Senhor que de fato eu sou e que eu preciso, sem palavras adornadas, sem a pretensão de persuadir a Deus com vocabulário refinado, ou de fazer orações extensas, achando que a dimensão da oração, o espaço, o tempo de oração vai persuadir a Deus. Essa mulher chegou e disse: socorre-me. Há quanto tempo a gente não faz uma oração dessa? Há quanto tempo Deus espera que você faça uma oração assim: socorre-me? Há quanto tempo a gente não sente a essência da oração ou da resposta, porque a gente está rebuscando a nossa oração, porque a gente está enfeitando a oração, porque a gente está se auto-enganando, achando que as nossas palavras refinadas têm poder de persuadir Deus, que antes que uma palavra saia da nossa boca, Ele já sabe. E Deus quer ouvir. Deus quer ouvir uma oração assim. Deus quer ouvir você dizer: Senhor, socorre-me. Há quanto tempo a gente não adora incondicionalmente e não faz uma oração dessa? Faz tempo, né? Glória a Deus. Eu me lembro de que um moço subia para a oração, uma parábola contada por Jesus, capítulo 18 do Evangelho de Lucas. Diz Jesus que 2 homens subiu para a oração. É uma parábola do publicano e do fariseu. E a Bíblia diz que esses 2 homens subiram à oração. Chegando lá no monte, no lugar da oração, o fariseu começou a orar dizendo: Senhor, te dou graças. Graças te dou, Senhor. E o texto sugere, o texto de Lucas dessa parábola sugere que a oração era em um tom, em voz audível, dava para ouvir a oração dele. Ele dizia: Senhor, te dou graças, porque eu dou o dízimo de tudo quanto tenho, eu faço esmolas. E ele começou a colocar a razão pela qual ele estava orando a Deus. E você percebe que ele estava baseando a sua oração toda a sua oração era baseada nos seus méritos.
E aquela oração, o publicano, ouvindo aquela oração, parece que aquela oração ia esmagando o publicano. E se você ler o texto cuidadosamente, você vai perceber que no final da oração do fariseu, ele diz assim, ó: e não sou como este. A Bíblia vai dizer que quando chega o momento do publicano orar, ele não tem forças. Ele simplesmente bate no peito e diz assim: ó Deus, tem misericórdia de mim, pobre pecador. Ele não tinha nada a oferecer, mas ele fez uma oração que brotou do âmago da sua alma, curta, breve, sincera, assim como essa mulher. E aí Jesus disse: digo-vos que este, o publicano, desceu justificado da sua oração. Há quanto tempo a gente não faz uma oração dessa? Então os dois modos, as duas perspectivas da oração: silêncio, espera. E quando Jesus ouve essa oração e esse pedido de socorro, versículo 26, ele diz assim: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Ela tinha o silêncio, o espera, agora ela tem o não. Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Não vou entrar aqui no mérito da questão do termo de cachorrinhos, mas só para a gente entender que Jesus está respondendo pela terceira vez para essa mulher. E talvez a essa altura a gente já teria desistido. Ele disse: não é bom pegar o pão dos filhos e entregar e dar aos cachorrinhos. Talvez nós precisamos nos encontrar nesse texto, nos identificar em algum momento com esta mulher e ter uma experiência tal qual ela teve. Mas tudo isso que nós estamos compartilhando aqui implica em renúncia, em humilhação, em serviço, em adoração, em oração. Então, ao ouvir que não era bom dar o pão dos filhos aos cachorrinhos, ela concorda com Jesus. Ela diz: sim, Senhor. Versículo 27. Ela não questiona, como eu já ouvi algumas pessoas dizer: você precisa colocar Deus na parede. Ora, a gente não consegue colocar nenhum gato na parede. Diante de tudo isso, ela diz: sim, Senhor, é verdade, eu concordo. Meu Deus. Então ela diz: porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhes disse Jesus, versículo 28, o último versículo que lemos: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, que momento? Desde o momento em que ela dirigiu a primeira oração a Jesus? Não. Desde aquele último momento, a última oração que ela fez. Desde aquele momento que Jesus disse: seja feito conforme tu queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. Aleluia. A quarta perspectiva da oração é o sim. Primeiro, silêncio. Segundo, espera. Terceiro, não. Quarto, sim. Aleluia. 4 modos como Jesus pode responder às nossas orações.
não nos esqueçamos que em todo esse processo há um relacionamento dessa mulher com Jesus, a oração dessa mulher com Jesus, a adoração dela com Jesus. Em todo esse processo, não é um passo de mágica imediato, onde eu chego, peço e já tenho. Há um tempo estabelecido para que as coisas aconteçam, e nós estamos inseridos dentro desse tempo, e a partir desse tempo que Deus estabelece, a gente vai se relacionando com Ele, adquirindo experiências, estreitando a comunhão com Ele. Glória a Deus. Eu gostaria de encerrar nessa noite, convidando-os para uma palavra de oração ao Senhor nosso Deus. E Pastor Lauro, por gentileza, Pastor Lauro vai aqui conosco fazer um fundo musical aqui, um cântico. E enquanto isso, a gente vai dirigir uma palavra de oração ao Senhor, pedindo que Deus nos conduza a partir dessa palavra. Oh, aleluia. Pedindo para que Deus desperte a nossa consciência para um serviço de verdade ao seu reino, para que o Senhor nos conduza para uma proximidade com Ele, a partir da consciência que Ele nos despertou através desse texto, através dessa história, através da experiência que essa mulher teve, para que a gente não viva mais na margem, para que a gente não viva mais na superficialidade, para que a gente não viva mais simplesmente como religioso, mas que possamos entrar em águas mais profundas, em experiências mais transformadoras, experiências que nos vivificam, que nos renova, que nos transforma, que nos faz viver a abundante vida que Cristo prometeu na sua palavra. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Tudo isso é possível, sim, mas é possível a partir do momento que nós nos dispomos a estar rendidos aos pés de Jesus, como esta mulher esteve. Aleluia. Eu presumo que você em algum momento tenha se identificado com essa mulher. Eu presumo que em algum momento a palavra falou ao teu coração. E você tem a liberdade agora de poder dirigir uma palavra a Deus, ao Senhor, e dizer: Senhor, eu não quero mais ser simplesmente o que eu tenho sido. Eu quero ir além. Eu quero ter uma proximidade, um relacionamento com o Senhor. Eu quero ter experiências onde eu possa suportar o não, onde eu possa suportar o espera, onde eu possa ter condições de administrar o silêncio do Senhor. Eu preciso de uma maturidade que me leve a isso. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Precisamos sair da esfera da superficialidade. Precisamos ser conduzidos para uma profundidade, para uma proximidade com Ele. Aleluia. Eu sei que no teu coração está fervendo agora. Eu sei que o teu coração está falando com o Pai agora. Eu sei que talvez você não esteja verbalizando orações, mas no íntimo, no âmago da tua alma, na tua consciência, você está admitindo que precisa de experiências transformadoras que te conduza a um serviço, a uma adoração incondicional, a orações curtas, breves, mas sinceras e verdadeiras. Aleluia. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós nos rendemos a Ti agora, Pai, mais uma vez. Nós nos curvamos diante da Tua grandeza, diante do Teu senhorio. Nós nos curvamos
dado a nossa limitação, a nossa pequenez e a tua grandeza e majestade, nós nos curvamos, nos rendemos a ti e pedimos que o Senhor venha nos ensinar, venha nos conduzir, venha nos renovar, Senhor, para vivermos para ti, para o teu reino, para que possamos retomar onde nós paramos. Talvez paramos no silêncio, talvez paramos no espera, talvez paramos no não. Seja em qual for o estágio onde nós paramos, nessa noite a tua palavra nos chamou, nos despertou para que retomemos novamente, para que voltemos a ti, para que tenhamos a consciência de que o Senhor está no controle e que nada foge, e que embora, Senhor, a tua palavra possa ser um silêncio, um espera, um não, isso não significa que o Senhor esteja indiferente e alheio. Consola o coração dos teus filhos, da tua igreja aqui, Senhor, em nome de Jesus, Pai, e que assim seja para a glória do teu nome, e que Deus abençoe, em nome de Jesus, amém. Feche os teus olhos um pouquinho, querido. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há